Olá, pessoal. Então a gente vai começar hoje a nossa primeira aula sobre a disciplina de multimídia e hipermídia. Então, nessa primeira aula, pessoal, a gente vai ver alguns conceitos básicos, né, dessa área de hipermídia inicialmente, né, como a gente conversou, né, na aula 0. Nessa primeira aula, então, a gente vai ver esses conceitos de hipermídia. A gente começa, né, explicando esses conceitos por meio de uma associação, né, com a nossa memória, né? Então, como que a gente organiza as informações em nossa memória, né? Isso ocorre, né, de uma maneira associativa, né? Então, as informações elas são colocadas, né, de uma maneira associativa no nosso cérebro, e quando a gente se lembra de uma determinada informação, o nosso cérebro acaba fazendo links para outras informações que estão ligadas com aquela inicial, né? Então, a recordação dos fatos, né, a partir de uma informação inicial é dada, então, pelo percurso das ligações que são armazenadas nessa rede mental de conhecimento que a gente tem, né? E o que acontece com a escrita, né, ou, por exemplo, quando a gente tem um livro, né, um material, né, todas essas informações elas são linearizadas para se tornarem texto. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de um livro, né, onde você tem lá uma sequência de páginas, então a informação ela é linearizada, né, através de páginas, página 1, página 2, página 3 até a página final, né, e isso, então, é necessário então fazer essa linearização, né, da informação para a gente poder manter isso na forma escrita. Já no conceito de hipermídia, essa linearização não ocorre, né? Então a leitura ela acaba se tornando não sequencial, tá? Conforme o autor Nielsen define hipermídia, ou hipertexto, né? Então hipertexto é a tecnologia que habilita intrinsecamente a leitura não sequencial, em contraste com a forma de leitura sequencial que existe nos livros-texto, né? Então, a gente tem aqui uma figurinha onde nós temos, então, as páginas, né, que são chamadas aqui de nós, tá? Aqui nós temos, então, o conceito de hipertexto, onde aquela linearização não ocorre, tá? Então, as páginas, né, ou os nós que a gente chama, eles estão interligados por meio de links, tá? Então, é a mesma forma que ocorre com o nosso cérebro, tá? Então, a gente tem lá as informações que estão ligadas entre si por meio de links, e isso ocorre também em hipertexto, tá? Então, quando você tem, por exemplo, uma página da web, né, onde você tem lá determinados links que você clica neles para você acessar uma outra página, é exatamente, então, esses links que ocorrem aqui, tá? Então, ou seja, o texto ele não está mais linearizado como ocorre em textos, em livros de modo geral, tá? Quando, então, esses pedaços de informação, né, esses nós, eles agregam outros tipos de mídia, tá, como gráficos, imagens, vídeo e som, a gente chama, então, esses nós são chamados, então, de hipermídia, tá? Então, hipertexto seria apenas texto, hipermídia seria documentos que não contêm apenas texto, mas também imagens, áudio e vídeo e outros tipos de mídia, tá? Atualmente, esses termos, então, de hipertexto e hipermídia, eles são usados sem distinção, tá? Então, por que isso, né? Porque atualmente você tem lá páginas contendo lá imagens, contendo vídeos, né? Então, hoje é bem natural, né, você ter vários tipos de mídia, tá? Então, por isso que os termos de hipertexto e hipermídia, eles acabam sendo usados atualmente sem
sem nenhuma preocupação aí de distinguir eles entre si. Tá? Uma outra nomenclatura é o conceito de hiperdocumento. Tá? Hiperdocumento é então seria então um único nó, tá? Um único nó seria então chamado de hiperdocumento. Seria a base da tecnologia de hipermídia e hipertexto. Tá? Bom, aqui a gente tem alguns sistemas clássicos de hipertexto e hipermídia. A gente pode ver então que desde 1945, tá, já existia essa ideia, né, de transformar então livros, transformar o texto em um sistema hipertexto. Tá? Então, o Emacs, né, que foi criado então pelo Bush, foi o primeiro sistema então que foi idealizado, tá? Ele não chegou a ser produzido, tá? Não foi implementado, foi apenas idealizado, onde então foi definido então foram definidas algumas ideias de memória associativa, tá? Depois o Xanadu, né, proposto então pelo Ted Nelson, ele já pensou na edição colaborativa desses textos, tá? Depois, em 1968, nós tivemos então o Online System, que foi proposto então pelo Doug Engelbart, tá? Ele também foi o responsável pela criação da interface gráfica e também do mouse, tá? Em 1978, nós tivemos o Aspen Movie Map, que é uma versão aí bem rudimentar do Google Street View, né? Então, a gente tinha então imagens, né, que foram tiradas lá da cidade de Aspen, né? E aí o usuário, por meio de um joystick, ele era capaz então de pular de uma imagem a outra, de acordo então com essa noção então de localização. Tá? Entre outros sistemas que surgiram, né, como o KMS, o Notecard, o Guide, o HyperCard, tá? Então foram todos sistemas que foram surgindo aí ao longo dos anos, mas o principal sistema que a gente conhece até hoje em dia, né, é a web. Tá? Então a web é um sistema de hipermídia, hipertexto, tá? Que foi criado então em 1990 e a gente vai ver daqui a pouquinho um pouco mais sobre ela. Tá? Quais são os objetivos de sistemas hipermídia? Né? Então, permitir encontrar informações relevantes e apropriadas a um contexto pré-definido, permitir, então, utilizar ou interpretar as informações que são encontradas e também permitir manipular essas informações sem possuí-las. Né? Você vai acessar essas informações e não vai fazer download desses dados para o seu computador. Você vai acessar isso tudo online. Tá? A gente tem alguns princípios básicos de sistemas hipermídia, como, por exemplo, a metamorfose, a heterogeneidade, a multiplicidade e encaixe de escalas, a exterioridade, a topologia e a mobilidade de centros. Tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a metamorfose e a heterogeneidade. Eu vou deixar para vocês pesquisarem depois em casa sobre os outros princípios. Tá? Então, o que é a metamorfose? A metamorfose é que as páginas hipermídia e hipertexto, elas são dinâmicas, tá? Elas estão em constantes atualizações de acordo com as interações do usuário, tá? E a heterogeneidade, o que é isso, né? É exatamente o conceito de multimídia, né? Ou hipermídia, né? Onde você permite, né, que você tenha em um único documento vários tipos de mídia, ou seja, elas são todas heterogêneas e com vários protocolos, vários padrões e aplicações. Tá? Então, como eu falei, né, esses outros princípios eu deixo para vocês pesquisarem em casa. Tá? Processos típicos de hipertexto e hipermídia. Então, o usuário ele pode realizar autoria, né, pode realizar navegação e pode também ter a sua apresentação, né? Pensar na apresentação. Autoria, né? Então você tem lá o design de acordo com o conceito de hipermídia, o uso de ferramentas adequadas de acordo com o tipo de mídia, né?
e pode incluir também o design, a criação de telas e layouts individuais, ou seja, em uma única página, ou então de uma maneira global da estrutura de navegação. A navegação, né, o método de acesso a esses nós é todos feitos através dos links, né? Então são os links que fazem com que o usuário navegue entre as páginas, tá? Então permite então o leitor saltar para uma informação considerada relevante, tá? E esses links são então as operações de interação que o usuário, né, pode escolher durante a sua apresentação, tá? E a apresentação, você tem uma nova modalidade de interface, né? Então o conteúdo desses nós, eles devem ser muito bem apresentados para o usuário, e quando o usuário interage com o sistema, né, com as páginas, o sistema tem que informar de uma maneira clara o resultado daquela interação que ele está realizando. Então, por exemplo, se você clica em um link, a página tem que se mudar para outra página, né? Então, essa interação, né, entre o usuário e o sistema tem que ser bem definida, tá? Bom, a gente tem alguns problemas típicos que ocorrem, né, em sistemas hipermídia, tá? Então, esses dois problemas que eu selecionei, eles são antigos, tá? Eles foram enfrentados, né, desde a época que surgiram esses sistemas de hipertexto e hipermídia. Hoje em dia a gente tem outros problemas, tá? Mas aqui eu vou falar para vocês desses dois que são mais clássicos, né? Então a gente tem a desorientação do usuário, tá? Que é a tendência do usuário em se perder em meio a tantos documentos, tá? Então imagina, né, você está acessando uma página, acessando uma determinada informação, e você quer acessar, por exemplo, uma outra página que você visualizou ela ontem, por exemplo, né? Então, para você escolher essa página, para você encontrar essa página, acabava, né, sendo complicado naquela época onde a gente não tinha essas funcionalidades que a gente tem hoje de bookmark, ou então você voltar no navegador, né, entre outras funcionalidades que hoje em dia ajudam bastante com esse problema. E a sobrecarga de informação, né, que é um problema que ocorre até hoje em dia, mas que já tem bastante soluções que foram criadas para ajudar o usuário nesse sentido. Então, por exemplo, a gente tem buscadores, né, buscadores onde você digita uma palavra-chave, né, e aí o sistema te retorna páginas que são relacionadas, tá? Então, com isso, a gente consegue resolver, né, ou pelo menos minimizar esse problema da sobrecarga da informação. E aí a gente chega então na principal aplicação hipermídia que ocorre, que a gente tem hoje em dia, né, que é a web, né, o World Wide Web, né, ou WWW, tá? É um sistema então de comunicação e informação hipertextual que foi criado por Tim Berners-Lee em 1990, tá? É popularmente utilizado na internet, tá? Então, não sei se vocês sabem, né, qual que é a diferença entre internet e web, né? Então, a internet é a rede mundial de computadores e a web é a aplicação que roda, né, em cima da internet, tá? Segue uma arquitetura cliente-servidor, tá? E os clientes, né, que são, na verdade, os navegadores, né, que cada usuário tem e que usa para acessar as páginas, eles vão acessar, então, essas informações hipermídia através de vários protocolos de comunicação e de um esquema de endereçamento, tá? O protocolo de transferência que foi adotado é o HTTP, tá? O HTTP, ele permite a troca de informações entre cliente e servidor, padronizando, então, um diálogo entre essas duas entidades por meio, então, de uma rede TCP/IP que ocorre normalmente na porta 80, tá? O HTTP permite que você crie, né, ou estabeleça uma conexão entre cliente e servidor de uma maneira momentânea, tá? Então, ou seja, a conexão, né, que ocorre entre cliente e servidor, ela vai
ser estabelecida apenas por alguns momentos para você baixar, né, aquelas informações do servidor, formar a página e aí ser exibida para o usuário. Tá? Então aqui nós temos um cliente, por exemplo, um PC, onde nós temos então um navegador com uma conexão HTTP a um servidor. Tá? Então aqui nós temos então um servidor. Esse cliente então estabelece essa conexão momentânea com o servidor, onde a gente tem os documentos HTML lá armazenados e o servidor retorna para esse cliente com aquela página que ele solicitou. Tá? Isso ocorria antigamente. Tá? Então, esses documentos HTML que estão aqui, eles eram todos estáticos, tá? Antigamente. Tá? Então, isso era chamado então, de era de hipertexto. Tá? Atualmente, nós tivemos um avanço na web, onde esses documentos eles são agora dinâmicos. Tá? Então, nós temos alguns módulos no servidor, por exemplo, módulos em PHP, CGI, ASP, entre outras, JSP, né, entre outros protocolos, outras linguagens, né, onde as páginas web elas são criadas dinamicamente de acordo com a solicitação do usuário. Tá? A gente chama isso então de era interativa da web. Né? Então o cliente ele consegue interagir com as páginas por meio não apenas de formulários, né, mas também através de scripts, né? Por exemplo, JavaScript, você consegue enviar informações por meio de formulários para o servidor, e aí o servidor consegue armazenar esses dados num banco de dados. Tá? Então a gente tem lá um sistema de gerenciador de bases de dados, e aí essas informações podem ser armazenadas, né, num banco de dados, e aí conforme a solicitação, o sistema cria as páginas dinâmicas e retorna para o usuário. Tá? A gente falou então de HTML, né? Então o HTML é uma linguagem que foi padronizada para ser usada na web. Tá? HTML é uma sigla, né, de Hypertext Markup Language. Tá? Ela foi padronizada principalmente por ela ser bastante simples e flexível. Tá? Ela contém um conjunto limitado de marcações e essas marcações são usadas para você criar o conteúdo naquele documento, naquela página, juntamente com a estrutura desse documento e também a maneira que você vai apresentar essas informações para o usuário. Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma página bem simples, HTML, tá? E aqui nós temos o código-fonte dessa página HTML. Então a gente pode ver que nós temos algumas marcações, por exemplo, HTML, head, title, entre outras. Tá? Então nós podemos ver aqui que temos o conteúdo, tá? Que seriam o texto, né? Nós temos também a estrutura desse documento, que é formado então pelo título, né? Subtítulos, o texto, parágrafos, entre outras coisas, né? E também a apresentação, quer dizer, você pode, por exemplo, falar assim, eu quero que o título apareça, né, nessa página com uma fonte maior, né? Ou então você quer colocar um novo parágrafo, assim por diante. Então a gente tem a apresentação também definida pelo HTML. Bom, pessoal, então aqui nós terminamos essa primeira aula sobre hipermídia. Nas próximas aulas, nós vamos ver conceitos de multimídia, tá? E também alguns conceitos, né, algumas técnicas de compressão de multimídia, de tipos de dados multimídia. Então, nos vemos na próxima aula. Obrigado.